Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de Libras, língua brasileira de sinais, onde a gente já falou como surgiu, os conceitos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história, como surgiu, né? Como é a comunidade, a cultura surda. Vejamos, a história dos surdos. Em todo o mundo, são poucos os registros referentes à história das pessoas surdas na antiguidade. O pouco que se encontra mostra que essas pessoas tinham dificuldade até mesmo de serem reconhecidas como seres humanos. Vejam, era difícil até ser reconhecida como ser humano, né? Então, a cultura surda e sua história. Desde a antiguidade e por quase toda a Idade Média, acreditava-se que o surdo era um ser primitivo e que não poderia ser educado. Vejam só, gente. Até o século XV, eles viviam totalmente à margem da sociedade e sem direitos assegurados. Veja como o surdo sofreu, né, gente? Essa discriminação. Esses filósofos, Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Esses grandes filósofos da antiguidade acreditavam que quando as pessoas não falavam, consequentemente não possuía linguagem e tampouco pensamento. Dessa forma, considerava que as pessoas surdas, como não competentes, seres sem pensamentos e incapazes. Então, eles acreditavam que eles eram incapazes, eram seres incompetentes, né? Que não tinham competências. Então, houve aí um extermínio. Veja o que aconteceu, né? As pessoas com deficiência receberam 2 tipos de tratamentos. Quando se observa a história antiga, a rejeição e a eliminação sumária. Veja, na Roma antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. Da mesma forma, em Esparta, né, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma deficiência eram lançados ao mar ou em precipício. Foi deficiente, surdo ou qualquer outra deficiência, era eliminado. Então, não era ser que tinha capacidade, era considerado incapaz. Então, na Roma e na Grécia, havia agrupamento social e a nobreza, houve o extermínio, né, e associados ao pecado. Na Grécia e na Roma, vejam, eram condenados à morte, o surdo, né, quem tinha alguma deficiência, lançado abaixo do topo de rochedos, né? Os sobreviventes viviam miseravelmente como escravos ou abandonados. Então, teve deficiência, foi surdo, jogado em precipício, né? Tinha que ser eliminado. Ou então abandonado e viver como escravo. No Egito e na Pérsia, os surdos eram venerados e adorados. Aqui já tinha uma outra visão, né? Pois acreditavam que eles eram enviados pelos deuses e podiam levar as preces a eles, que seriam atendidos. Contudo, os surdos não podiam usufruir de direitos tais como educação e tinham uma vida totalmente inativa. Eles acreditavam que eles eram enviados dos deuses, então eram venerados, adorados, mas também não tinham direito a nada, né? Isso lá no Egito e na Pérsia. Na Idade Média, a mudança dessa situação só começou a ser remediada a partir do século XVI, né? Pois nobres que tinham filhos surdos passaram a querer que estes recebessem suas heranças. A nobreza então passou a se preocupar em educá-los, para que quando morresse não fosse negado aos seus próprios filhos o que lhes pertencia. Olha, se se ele era surdo, ele não teria direito
a herança. Então, nessa época aí, a nobreza já se preocupou, mexeu com a herança, então ele tem que ter direito, então vamos educar, vamos trabalhar com o nosso surdo, né? Então, final da Idade Média, início da Idade Moderna, começam a despontar os principais educadores de surdos, né? Então, por isso, o que é que eles faziam? Educar para receber herança. Então, eles se preocupavam aí, porque tinham que receber essa herança. Os filhos de famílias ricas, né? Que os ricos também tinham seus filhos surdos, então, para não perder a herança, né? Os surdos, pobres, serviam de mão de obra barata. Não tinha herança, mas ia servir de mão de obra barata, né? Alguns educadores de surdos, Gerolamo Cardano, Pedro Ponce de León, que a gente já falou dele antes, Juan Pablo Bonet e Charles Michel de Lepay, né? Entre outros. Então, esses se destacaram, foram alguns educadores de surdos. Aí nós temos aqui, no século XVI, na Europa, o Gerolamo Cardano, um dos primeiros educadores, tá, dos surdos, defendeu a ideia que o surdo deveria ser educado. Então, ele entrou com essa defesa que o surdo deveria ser educado. Já o Ponce de León, né, Pedro Ponce de León, ensinou o surdo de diversas famílias nobres a falar e inventou o alfabeto manual, né? Ele insistiu que eles repetissem a fala, certo? E aí nós temos o Lepay, Charles Michel de Lepay, né, que no século XVII, na França, ficou conhecido como o pai dos surdos, e criou os sinais metódicos, né, conhecido também como quem criou os sinais, as línguas de sinais, né? Lepay acreditava que todos os surdos, independentemente de nível social, deveriam ter acesso à educação. Então, ele foi um dos que lutou para que o surdo tivesse o direito à educação. Então, gente, veio aí, né, Lepay com a língua de sinais, né? Veio então o Congresso de Milão. Nesse congresso foi discutido várias coisas, inclusive sobre a língua de sinais. Quem participou desse congresso? Vários educadores ouvintes, né? Então, não teve nenhum surdo participando do congresso. O que aconteceu? Qual foi o resultado desse congresso? Em sua história importante, o marco que foi o Congresso de Milão em 1880, em que os educadores ouvintes de várias partes do mundo votaram a favor do método oralista, tá? E proibiram a utilização da língua de sinais. Então, o que aconteceu? Eles votaram que o surdo teria que oralizar, teriam que falar, e que seria proibido, tá? Foi proibido a língua de sinais. Então, voltou tudo atrás. Então, a língua de sinais foi proibida nesse congresso, né? Vários surdos, professores surdos, não participaram desse congresso. Então, a maioria era o quê? Se todos eram 20, eles votaram que seria o método que teria que usar era o oralista. E aí a gente vai ver esses métodos. Nós temos o oralismo, o bilinguismo, tá? Temos, veremos aqui. Então, o oralismo, difundido em 1880 no Congresso de Milão, um importante evento mundial, que foi um evento mundial, o Congresso de Milão, sobre a educação do surdo, né? Onde foi discutido tudo isso sobre o surdo. Os educadores passaram a adotar obrigatoriamente e exclusivamente
o oralismo, né? Imposição aos alunos surdos da necessidade de se aprender a falar. Utilizava severos métodos, viu, gente? De fonoarticulação, treinamento de leitura labial e o acorrentamento das mãos para que fosse impedida qualquer tentativa de sinalizar, que eles sinalizassem. Então, eles eram acorrentados para que não pudesse sinalizar, porque a gente sabe que a língua de sinais ela é utilizada com as mãos, é o instrumento que a gente usa, né, para a comunicação. Então, eles teriam que fazer leitura labial, né, treinamento, fonoarticulação. Então, isso teria que utilizar nessa época o oralismo. E aí vem a comunicação total. No início do século XX, né, a maioria das escolas já havia deixado de utilizar a língua de sinais, né, e a filosofia oralista dominou o mundo até a década de 1960. Surge então a filosofia da comunicação total. Aí já veio uma outra forma de comunicação, que é a comunicação total. Ela surge a partir do questionamento da eficácia do oralismo. Apesar da proibição dos usos de sinais, os aprendizes surdos seguiam comunicando-se assim nos intervalos das aulas, escondidos dos professores em seus grupos, ou criavam seu próprio sistema de sinais. Na década de 60, nos Estados Unidos, pesquisadores começavam a investigar as línguas de sinais e a legitimá-las, né? Então, na década de 70, o oralismo cede lugar à comunicação total. Então, sai oralismo, entra comunicação total. Põe-se a fazer uso de todo e qualquer método de comunicação de sinais naturais e artificiais, palavras, símbolos, mímicas, tudo isso era utilizado na comunicação total, para permitir que a criança surda adquirisse aí uma linguagem, né? Então, sai oralismo, entra comunicação total, mas ainda não é a adequada. Bilinguismo. O bilinguismo, entre tantas possíveis definições, pode ser considerado o uso que as pessoas fazem de diferentes línguas, duas ou mais, em diferentes contextos sociais, né, segundo quadros, né. A abordagem bilíngue busca remover a atenção da fala e concentrar-se no sinal. O objetivo principal é que o surdo compreenda e sinalize, né, fluentemente em sua língua de sinal e domine a escrita e a leitura do idioma da cultura em que está inserido, né. A limitação física não é uma deficiência, mas uma diferença. Então, aí se trabalha o bilinguismo das duas línguas, a língua de sinais e a língua escrita, né? E a pedagogia visual. A necessidade de criar essa pedagogia visual se deu entre os motivos pelo fato da criação dos estudos visuais, cultura visual existente em vários países, né, direcionados pelo princípio da idealização dos estudos culturais. A pedagogia visual na escolarização dos surdos mudos, que está aqui surdos mudos, que era utilizado antes, que hoje a gente já sabe que essa palavra surdo, mudo, já está em desuso, né? É só surdo ou é mudo. Então, surdo, a gente só usa surdo. Por quê? Porque se ele é surdo, ele não oraliza. Porque ele não escuta, ele não vai oralizar, ele não vai emitir som, tá? Com suas demandas de recursos gesto visual e espacial, aproxima-se sobre maneira da mesma tendência da chamada sociedade da visualidade à sociedade da imagem. Então, a pedagogia visual ela utiliza a questão espacial, visual, né, para que haja essa comunicação. Então, aqui a gente tem um apanhado. Oralismo, língua portuguesa falada, que era utilizada.
A utilização de resíduos auditivos, né? Eu colocava aparelhos nessa época, porque muitos queriam vender os aparelhos para o surdo, né? Então, eu tinha que usar o aparelho auditivo para ouvir, porque o surdo tinha que ouvir. A comunicação total, a utilização de todos os recursos. Eu usava a fala, leitura labial, escrita, desenho, língua de sinais, alfabeto manual. E o português sinalizado. Já o bilinguismo, a primeira língua dos surdos, a língua de sinais, como eu já falei anteriormente para vocês. A língua falada ou escrita a ser adquirida, o português, por exemplo, é tida como a segunda língua. Tá? Primeira língua, língua de sinais, segunda língua, a língua portuguesa, certo? Então, veja aqui esse panorama que a gente percebe a diferença dessa e a evolução, até chegarmos à língua brasileira de sinais como língua oficial e a primeira língua. Certo, gente?